Então, meus queridos, chegamos ao terceiro dia do nosso curso Spe Salvi, Salvos pela Esperança, esse documento do Papa Bento XVI que nos mostra a força da esperança na nossa vida. Hoje nós vamos refletir um pouco a ligação entre a esperança e a fé. São virtudes teologais, no fundo, vamos ver que são como que vasos comunicantes. A fé, a esperança, a caridade são expressões da boa saúde, vamos dizer assim, do nosso organismo espiritual. Dons que nós recebemos de Deus, por isso são chamados virtudes teologais, e que nós podemos então transbordar para os outros, fazer com que elas se concretizem na nossa vida. Bom, o Papa nesse documento, ele toma o capítulo 11, versículo 1 da carta aos Hebreus, para refletir um pouco sobre o que é de verdade ter fé. Se a gente pega na Bíblia comum, a gente vai ler assim esse versículo: a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. O Papa não gosta muito dessa tradução. A gente sabe que a Bíblia é traduzida do grego e que toda tradução, como dizem os tradutores, de certa forma é uma traição. É impossível transformar o texto em outra língua sem, vamos dizer assim, sem uma mínima deturpação. Então, o Papa Bento, por ele traduziria da seguinte forma: a fé é substância das coisas que se esperam, prova das coisas que não se veem. Talvez você deve ter pensado assim, bom, ficou parecido, né? Só que o grande debate aqui, é do Papa Bento XVI com as disposições de Lutero. O que foi que Lutero fez? Lutero transformou a fé em uma disposição do indivíduo. Quase como aquela frasinha que a gente conhece: o importante é ter fé. Ou a fé como uma, vamos dizer assim, como uma postura da pessoa. Nessa tradução, e foi mais ou menos dessa forma que Lutero traduziu esse texto, que ele nem considera como um texto sagrado, porque a carta aos Hebreus não está na Bíblia protestante, Mas o Papa Francisco vai na linha de Santo Tomás de Aquino e, ao invés de dizer a fé é o fundamento da esperança, assim quase que é mais importante, primeiro vem a fé, depois vem a esperança, ele traduz, junto com Santo Tomás, a fé é a substância das coisas que se esperam. Ou seja, a fé em seu conteúdo existe independentemente, das minhas predisposições. A fé existe em si mesma. Ela tem, o conteúdo da fé existe em si mesmo. Ele não precisa da adesão do indivíduo para existir. Que Deus é Deus, que Jesus Cristo ressuscitou, que existe a vida eterna. Isso é um dado de fato. E porque essas realidades existem de verdade e em si, aí sim eu posso crer, eu posso aderir. Mas o conteúdo da fé não passa a existir simplesmente no momento em que eu faço a minha adesão. Sim, passa a existir para mim, mas ele já existia antes de mim. E aí, a segunda parte do versículo seria: é uma certeza a respeito do que não se vê. Bom, uma certeza é a certeza do indivíduo. O Papa prefere a tradução: é a prova das coisas que não se veem. A fé, a adesão ao que existe de verdade fora de mim e independente de mim, faz com que essas coisas sejam a prova daquilo que eu espero. Interessante, Porque a gente, treinados que fomos,
pelo empirismo, pela dimensão do provar cientificamente, a gente acredita que a fé é uma coisa assim muito personalizada, cada qual que tem a sua, né? E o importante é ter fé, né? Independente do que você crê, quase como que exatamente a fé fosse uma predisposição da pessoa que de qualquer forma vai fazer bem à pessoa. Bom, é bem verdade que é melhor estar aberto à dimensão espiritual do que ser um agnóstico, do que ser uma pessoa que não crê em nada, né? Que nem se importa com o crer. Isso é bem verdade. Mas também, atenção, a gente não pode dizer só que o importante é ter fé, porque a fé ela tem um objeto, um algo em que eu creio. Inclusive, se pode crer em algo errado, né? Então, é importante ter essa predisposição de crer, mas cuidado, nós podemos crer em algo errado, né? Como, por exemplo, a gente pode crer que vai fazer bem a invocação de espíritos. Isso não vai fazer bem a ninguém. Inclusive, em Deuteronômios, no livro do Deuteronômio, o Senhor diz que rechaça completamente, é repugnante para ele a invocação dos espíritos. Então não é importante só ter fé, é importante crer na coisa correta, que existe fora de mim, e que não é assim, talvez exista, é tão real para mim, né? É tão palpável que eu posso dizer que a fé é a prova daquilo que eu espero. Porque para mim é muito claro, né? A fé é uma forma de conhecimento humano que não pode ser relegada a segundo plano e quase como que assim sendo uma realidade muito fraquinha, porque ninguém pode provar cientificamente. Não. A fé é uma realidade concreta, né? Que dá acesso ao que existe fora de mim e existe mesmo, e é tão forte dentro de mim que ela é prova das coisas que eu espero. Aí nós estamos falando de fé de verdade. E qual é o objeto da fé? O único objeto da fé, o único conteúdo, vamos nos explicar melhor, né? O único conteúdo que a fé pode abraçar é o conteúdo da revelação. Aquilo que Deus falou de si mesmo. Falou ao povo eleito, depois falou pela palavra encarnada que é Jesus e traz a plenitude da revelação e foi confirmado dentro dos cristãos pelo Espírito Santo de Deus que se derramou sobre nós e que confirma dentro de nós aquela revelação feita por Jesus. Portanto, isso de dizer assim, o importante é crer, não é verdadeiro, porque a fé ela só pode abraçar aquilo que foi revelado por Deus. Aquilo que eu olho e digo, não, Deus é digno de toda confiança, porque Deus não pode mentir. Então, o que eu devo crer é aquilo que Deus falou. Como é que se dá a verificação se uma crença está certa ou não está certa? A pergunta é, Deus falou isso? Deus se revelou desta forma? Aqui vai entrar, né, vamos dizer assim, a distinção entre uma fé que está certa e uma fé que está errada. E aí é muito importante a gente saber que isso não deve ser alvo de discussões, né, assim, quase que se degladiando para provar qual é a fé que está certa. Bom, se nós cremos em um Deus que é amor e que perdoou até mesmo os seus agressores, então nós cremos que não vale a pena ferir a caridade por disputas de fé. O que é que a igreja indica entre as diferenças de fé? Ela indica o diálogo.
O diálogo é diferente do debate, é diferente da disputa agressiva, é diferente daquela luta, né, para poder convencer o outro à fina força, quase que desrespeitando a liberdade do outro de crer em outra coisa. Nós, como católicos, somos chamados a ser homens e mulheres de diálogo. Como eu já disse, o Papa Bento XVI foi um grande exemplo de diálogo entre os seus opositores, seja a nível filosófico, seja a nível teológico. Ele sabia tirar tudo o que tinha de bom dos seus opositores e depois dizer o que estava errado, mas sem criar confusão, né? A gente vê muita disputa infantil, né, de fé, como se cada um querendo derrubar o outro, né? Isso daí se chama proselitismo, é aquela tentativa de imposição da própria fé que fere até mesmo a caridade e o respeito para com o outro. Nós nunca devemos tentar comprovar aos outros a nossa fé dessa forma, assim, de uma forma agressiva. Não, sempre a caridade em primeiro, porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Vemos assim, então, meus irmãos, que a fé tem um conteúdo. Eu queria ler um trechinho do documento do Papa, Spe Salvi, para a gente ver como ele fala desse aspecto, né? A fé não é só uma inclinação da pessoa para realidades que hão de vir, mas estão ainda totalmente ausentes. A fé nos dá algo. Dá-nos já agora algo da realidade esperada. E esta realidade presente constitui para nós uma prova das coisas que ainda não se veem. Ela atrai o futuro para dentro do presente, aquilo que a gente já falou, né? De que o céu está presente aqui e já começa agora. Aquilo que nós cremos não é só para o futuro, o reino dos céus está próximo, era o anúncio de Jesus Cristo. De modo que aquilo que está dentro de nós já não é o puro, ainda não. Né? Ou seja, vou traduzir aqui, né? Ou seja, não é simplesmente dizer, o céu está lá no futuro, ainda não está aqui presente. Não, é de verdade, é verdade que a gente ainda vai experimentá-lo de forma total, mas o céu já está um pouco aqui. O fato deste futuro existir muda o presente. O presente é tocado pela realidade futura, e assim as coisas futuras derramam-se naquelas presentes e as presentes na futura. Se somos homens e mulheres de esperança, já somos transformados hoje. E aí não basta qualquer fé, como já dissemos, né? É bonito também, eu trouxe aqui um trechinho de Santa Teresa d'Ávila no livro Exclamações da Alma a Deus, que inclusive é citado pelo Catecismo da Igreja. Ela diz: espera, ó minha alma, espera. Ignoras o dia e a hora, vigia cuidadosamente. Ora, se eu devo vigiar cuidadosamente, essa espera já está me transformando hoje. Tudo passa com rapidez, ainda que tua impaciência torne duvidoso o que é certo, e longo um tempo bem curto. Considera que quanto mais pelejares, mais provarás o amor que tens a teu Deus, e mais te alegrarás um dia com teu bem-amado, numa felicidade e num êxtase que não poderão jamais terminar. A síntese de tudo isso é dizer: eu creio e já possuo e ainda não possuo plenamente. É o já e o ainda não que estão presentes em todos os mistérios da fé, porque nós mergulharemos perfeitamente nestes quando estivermos no céu. Ora, meus irmãos, dão um grande testemunho desta fé os mártires.
Os mártires, como diz a própria palavra, martírio, que significa testemunho, são aqueles que fizeram desta vida uma vida que é prova da vida futura. A gente poderia citar vários mártires cristãos, mas eu sou muito impressionado pelo martírio já vivido pelo povo eleito, o povo hebreu, no segundo livro dos Macabeus, né? Aliás, no primeiro também, né? Mas eu queria trazer aqui o capítulo 7 do segundo livro dos Macabeus. É um capítulo impressionante que eu te convido a depois daqui dar uma lida por inteiro. Nós vamos só trazer alguns trechinhos, né? Mas é o martírio de 7 filhos na presença de uma mãe. É muito forte esse trecho. O quarto filho, aqui a gente vai saltando um pouco, tem o martírio de todos, está lá no capítulo. Mas o quarto filho disse, quando estava a ponto de expirar, é uma sorte desejável, perecer pela mão humana, com a esperança de que Deus nos ressuscite. Para ti, porém, dizia ele ao algoz, certamente não haverá ressurreição para a vida. Ora, esse jovem lhe era oferecido a possibilidade de continuar vivendo se ele negasse a lei de Deus. E ele prefere a morte. Esse é o martírio, né? Dar a vida para professar a fé e não querer negar a Deus. São Domingos Sávio era que dizia, antes morrer do que pecar. E assim nós vemos a força desta fé que é mais forte do que a vida. E aí continua, vou pulando um pouquinho aqui os versículos, vamos para o versículo 18. Após este, fizeram achegar-se o 6º filho da mulher, que disse antes de morrer, não te iludas, nós mesmos merecemos estes sofrimentos, porque pecamos contra nosso Deus. Em consequência, recebemos estes flagelos surpreendentes. Mas não creias que tu ficarás impune, após haveres ousado combater contra Deus, diz ele ao seu algoz. 2 aspectos queria eu tirar aqui desse trechinho, né? Esse jovem, esse 6º filho, mostra como se deve suportar as provas da vida, suportá-las sempre com o espírito de redenção. A nós é devido qualquer sofrimento, porque nós somos pecadores. Quando a gente olha, por exemplo, para o bom ladrão, ele consegue a salvação a partir do momento que ele inocenta Jesus. E ele diz, este homem inocente, diz a ele para o outro ladrão, a nós é devida esta culpa. Nós precisamos inocentar a Deus dos nossos sofrimentos, meus irmãos, porque os nossos sofrimentos são oriundos do pecado e não da vontade de Deus. Deus não planejou o sofrimento para nós, fomos nós que o negamos pelo nosso pecado. E esse jovem diz, a nós é devido esses sofrimentos porque pecamos contra Deus. Enquanto nós sofremos com Deus, Deus transforma toda dor em redenção, porque esse caminho Ele mesmo inaugurou. E aí Ele sabe transformar toda dor em amor a Deus, em reconciliação, caminho para o pecador dizer, Senhor, eu te oferto essas dores como remissão dos meus pecados e dos meus irmãos, para que eu seja possuído por Ti e seja todo Teu. Esse é o caminho da salvação por meio da dor. E aí, meus irmãos, nós vemos que nós podemos sempre dizer isso para Deus e assim sermos salvos. Mas e aqueles que agridem? Será que serão salvos? Amanhã a gente vai conversar um pouquinho sobre a dimensão da condenação. Vamos voltar a este trecho e vamos conversar sobre a condenação e vamos ver qual foi o fim do último filho e como essa mãe que assistia a esses martírios testemunhou a sua fé. Então amanhã a gente se encontra
para continuar essa reflexão.